Olha, a gente começa a edição de hoje avisando a você que está em casa e que tem idade de 30 anos ou mais e que tem comorbidade, que a Secretaria de Saúde abriu mais 15 mil vagas de vacinação prioritária. Então, se é o seu quadro, 30 anos ou mais com comorbidade, acesse agora vacina.saude.df.gov.br, faça o seu cadastro e em seguida o agendamento. Quem está conseguindo agendar hoje vai ser vacinado a partir do próximo sábado. As 15 mil vagas foram abertas no meio da tarde de hoje e a gente divulga isso nesse momento porque até poucos minutos nós confirmamos havia vagas disponíveis. Se é o seu caso, corra para a internet e garanta a sua vacina. E o jornal continua com a confirmação de que a variante indiana do coronavírus já está no Brasil. O estado do Maranhão confirmou o primeiro caso do país. Natália Fruê, boa noite para você que está com a gente agora ao vivo. Aqui no Distrito Federal, a gente tem alguma razão para se preocupar? Oi, Malta. Pois então, na verdade deve acontecer como aconteceu com a variante de Manaus, né? Que quando aconteceu a transmissão comunitária dessa nova variante, de forma rápida, ela se espalhou pelo país. Isso deve acontecer com essa cepa indiana. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que já comprou insumos para fazer o sequenciamento e monitorar quando essa cepa indiana começar a circular por aqui. Qual é a preocupação? A gente acompanha no noticiário e na TV o que acontece na Índia. É a situação da pandemia. Nesse momento, o pior lugar do mundo acontece na Índia em relação à pandemia de Covid-19. Por quê? Porque são 4 mil mortes diárias, com cenas inacreditáveis, com os hospitais superlotados, dificuldade para armazenar os corpos de quem foi vítima da Covid-19 e, além disso, também toda uma questão social que envolve a Índia. A gente sabe que são questões diferentes aqui do Brasil, mas de qualquer maneira, estudos preliminares já mostram que essa variante indiana, ela é mais resistente e se propaga de forma mais rápida. Por isso o alerta e a necessidade de monitorar. Essa nova cepa, a cepa indiana, ela já circula em 44 países dos 6 continentes. Confirmando, como a gente disse no começo, a confirmação veio do Maranhão, né? Esse primeiro caso de registro da cepa indiana no Maranhão é de um homem de 54 anos que chegou aqui de navio. Ele veio trazer uma carga de minério em São Luís do Maranhão. Está internado num hospital particular em estado regular, Malta. Obrigado, Nath. As imagens da Índia realmente são desoladoras. E é aquela coisa, né? O vírus vai chegar, a gente precisa se preparar e se proteger para que cause menos o estrago do que as variantes atuais já causaram. Obrigado, Nath, pelas informações. Ainda sobre a pandemia, a gente fala agora da CPI lá no Senado. Ontem, o ex-ministro da Saúde, Pazuello, passou mal, a sessão foi suspensa e o depoimento dele na comissão foi retomado hoje. Suane Guerreiro, ontem o ex-ministro nem teve tempo de responder aos senadores. Hoje sim, né? Como é que foi esse embate? Boa noite. Oi, Felipe, boa noite a você, boa noite a quem nos assiste. Sim, hoje ele teve tempo de responder aí perguntas de mais de 25 senadores, mas as perguntas foram focadas principalmente na crise da saúde no Amazonas devido à falta de oxigênio. A população de lá sofreu bastante, principalmente em janeiro, quando o estoque de oxigênio ficou negativo. Olha o desespero. E durante o depoimento, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o Ministério da Saúde respondeu a essa crise logo depois que ficou sabendo desse problema e que os reais responsáveis aí por essa crise foram o governo estadual, que não teria monitorado os estoques de oxigênio, e também a própria empresa fornecedora de oxigênio, a White Martins, por ter usado uma espécie de reserva de emergência. Inclusive, representantes da empresa devem ser convocados a depor na CPI, mas ainda não há uma data definida e eles devem vir para falar desses detalhes contratuais. E aí, durante o depoimento, alguns parlamentares, entre eles senadores do Amazonas, não acreditaram nessa resposta rápida do Ministério da Saúde a essa crise e pressionaram Pazuello. Vamos ver um trechinho aí do depoimento. Concorda que se não faltasse oxigênio, vidas seriam salvas?
Concordo em gênero, número e grau. Há contradições, tanto por parte da declaração de Vossa Excelência, quanto por parte do governo do Estado. Não sabe nada da doença. Não podia ser ministro de saúde, pode ter certeza absoluta. Eu, por exemplo, no seu lugar, não aceitaria. Porque a responsabilidade com a vida é para quem conhece a doença. Então, o senhor não sabe, o senhor sabe qual é o grupo que pertence o Covid-19, o novo coronavírus? Doutor, vou repetir, eu não vou nem colocar a resposta assim dessa forma, só para não agredir a área médica, eu não sei mesmo. Mas o senhor tinha que saber, Oi, Felipe. Então, agora os trabalhos serão retomados só na semana que vem. Inclusive, os senadores devem avaliar aí um pedido de quebra de sigilo, de vários sigilos bancário, telefônico, fiscal de Pazuello. E na próxima terça-feira será ouvida Mayra Pinheiro, que é secretária do Ministério da Saúde. Ela é conhecida aí como Capitã Cloroquina por defender o tratamento precoce da Covid-19 com o medicamento. Felipe. Obrigado, Sônia. Eu estava aqui lembrando que nos primeiros dias lá da comissão, o caso daqui da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que a cúpula foi presa ainda no ano passado, chegou a ser por alto mencionado por alguns senadores, de que devia ser investigado pela comissão também, mas pelo jeito que está indo, falando de cloroquina, oxigênio em Manaus, essas questões mais nacionais devem dominar a CPI. Bom, muito obrigado pelas informações, viu? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Sim, eu ia dizer que ontem isso foi citado e hoje também, né, como um dos pontos a serem investigados, mas no momento ainda não há requerimentos nesse sentido. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho. Mas vamos falar da pandemia aqui no Distrito Federal. É o seguinte, hoje a taxa de mortes por Covid-19 está em queda, mas a taxa de transmissão já começa a preocupar, porque é o 6º dia consecutivo de alta. E agora a gente está, na verdade, no limite da segurança da pandemia. Felipe Barcelos, como é que a gente está com a transmissão nesse momento? Boa noite para você. Oi, Felipe, boa noite para você, boa noite a todos. O último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde aqui do DF confirma que a taxa de transmissão da Covid está no nível 1, na taxa 1. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quando a gente atinge a taxa 1, significa que a gente está no limite de segurança da pandemia. Se passar disso, a instituição recomenda aí que sejam adotadas novas medidas de restrição mais firmes. Para quem está em casa entender, e a taxa que estamos agora aqui no DF significa o seguinte: a cada 100 pacientes infectados com vírus, existe uma tendência de que esses pacientes passem o vírus para outras 100 pessoas saudáveis. É mais ou menos por aí, viu? Ainda segundo o... Isso significa, na verdade, que quando 100 pessoas passam para outras 100 pessoas, não há, então, indícios de queda nos números, ou seja, há aí uma estabilidade nesses casos. Na sexta-feira da semana passada, para se ter uma ideia, essa taxa estava em 0,85, ou seja, em 6 dias esse número aumentou bastante. Apesar disso, o GDF já informou que não estuda aí rever as medidas de restrição, as medidas de flexibilização adotadas nos últimos dias, e ressaltou ainda que esse é apenas um dos fatores levados em consideração para a adoção de qualquer medida ou para a tomada de qualquer decisão, viu, Felipe? Nós temos hoje uma capacidade hospitalar que nos garante essa tranquilidade, então nós temos aí nenhum tipo de restrição no momento. Essas alterações, elas acontecem, mas elas estão tudo ali dentro da margem, como está abaixo de 1 sempre, a gente está tranquilo em relação a esse índice de transmissibilidade. O governador disse isso hoje mais cedo, mas aí, Felipe, eu sou informado aqui que agora há pouco houve uma atualização de que a nossa taxa está em 1,02, ou seja, cada 100 contaminados transmitem o vírus para outros 102. E essa é uma tendência progressiva de alta, de agravamento da pandemia no Distrito Federal. Bom, o remédio para isso é vacina rápido, e o Ministério Público do Distrito Federal cobrou mais doses aqui para o DF. Por quê, Felipe? Pois é, Malta, o pedido foi feito por um ofício encaminhado hoje ao Ministério da Saúde. O motivo é a vacinação de moradores do entorno do DF e também de profissionais da área de segurança pública e de servidores públicos federais que trabalham no DF, mas que não residem aqui. Segundo dados do governo, cerca de 20% das vacinas das pessoas vacinadas na capital federal não moram aqui. E esse dado não é levado em consideração
pelo Ministério da Saúde quando distribui as doses. Também foi ressaltado que estados que aplicam a segunda dose em pessoas que já se imunizaram com a primeira em outros lugares estão recebendo mais vacinas que o DF. E aí gera então essa questão de desigualdade, segundo o Ministério Público aqui do DF. Vamos ouvir agora o que falou o Procurador de Justiça José Eduardo Sabo, que foi o responsável por elaborar esse ofício. Nós aqui observamos as prescrições com relação a D1 e a D2. Ou seja, hoje, estados que não observaram essas prescrições receberam mais doses do que o nosso Distrito Federal. Por isso, nós estamos, sim, oficiando, e já fizemos isso 1, 2, 3 vezes para que haja uma sensibilização. Nós precisamos ser vacinados o mais rápido possível, ou pelo menos nas mesmas condições que os outros estados estão sendo vacinados. Claro, e o problema não é que as pessoas do entorno de Goiás venham se vacinar no Distrito Federal. Óbvio que não há problema nisso, nosso sistema de saúde é universal. O problema é o Ministério da Saúde não considerar essa população de fora do DF que vem se vacinar aqui. Se a gente vacina os nossos e parte do outro estado, a gente tem que receber mais vacina mesmo. E direto dos estúdios do sbtnews.com.br, Vitória Mello traz pra gente uma boa dose de esperança, não é, Vicky? Boa noite. Sim, Felipe, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, em Santa Catarina, um bebê nasceu com anticorpos contra a Covid-19, né? E esse assunto, é claro, virou merecidamente destaque aqui no nosso portal sbtnews.com.br. A mãe dessa criança, Thalita Mengali Isidoro, que é médica e trabalha na linha de frente contra a Covid-19, foi vacinada quando estava com 34 semanas de gestação. Henrico nasceu no dia 9 de abril e o teste que comprovou a presença de anticorpos foi feito 2 dias depois. Esse teste foi avaliado por diferentes médicos, incluindo o secretário municipal da cidade. O resultado mostrou 22% de anticorpos na amostra analisada e é o primeiro documentado na região. Henrico vai ser acompanhado e passar por novos exames quando tiver com 3 e 6 meses de vida. Felipe, mais uma notícia aí maravilhosa, né? Maravilhosa. Já imaginou se a próxima geração já nascer imune para o Covid-19? Vai ser sensacional. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Era ET, era disco voador, era cometa, era meteoro? O que passou pelo céu do Distrito Federal? Felipe, muita gente pensou que eram drones, né? Mas, na verdade, o que iluminou o céu da capital durante 4 minutinhos na noite desta quarta-feira foram 60 satélites da empresa SpaceX. E quem não viu pode agradecer ao fotógrafo Léo Caldas, porque ele fez o registro dessa passagem aqui no Distrito Federal, mais precisamente em Águas Claras. Apelidados de trem de satélites, porque se movimentam como uma fila indiana, os equipamentos fazem parte do projeto Starlink, uma iniciativa de Elon Musk para levar internet ao mundo inteiro, a qualquer momento. Eles só ficaram visíveis a olho nu antes do amanhecer ou depois do pôr do sol. Depois dessa hora não é mais possível porque já estão na sombra da Terra. A imagem foi acelerada pelo fotógrafo para ficar mais dinâmica. Felipe, eu volto com vocês no estúdio. Sensacional, eu amo esses registros do céu e o fotógrafo Léo Caldas é muito bom e é brasiliense, mora aqui no DF. Obrigado, Vic, pelas informações. Pessoal, com a crise no comércio por causa da pandemia, os micro e pequenos empresários tiveram que se virar nos 30, né? E se reinventar para se manter firme no mercado. Bom, para ajudar nessa, o Sebrae oferece 13 consultorias gratuitas e as inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de junho. Diante da crise que chegou com o coronavírus, a loja de roupas infantis da Bernadette, em um shopping do Jardim Botânico, quase faliu. Nós tivemos um problema muito sério, porque a gente estava indo bem e veio a crise. Com a pandemia, nós tivemos que fechar, né? Aí, em março do ano passado, nós fechamos e totalmente sem venda. Quando a situação apertou, a empresária nem pensou 2 vezes. Foi atrás de uma consultoria para tentar sair do sufoco. Nós temos vários grupos que eu participo
com o SEBRAE, e eles indicam e nos ensinam e nos capacitam. E eles mostram as grandes possibilidades que nós temos aí de consultorias. Até que a Bernadette decidiu colocar em prática tudo o que aprendeu. Algumas adaptações foram necessárias. A primeira delas, a mudança da loja de roupas infantis que antes funcionava aqui. Agora o espaço tem a metade do tamanho, mas faz vendas online, pelo site e pelo WhatsApp. A nossa consultora Poliana, que deu assim um up impressionante na nossa loja, a nossa loja ficou aconchegante e tudo graças aí a essa consultoria que também nós buscamos. Orientações gratuitas e online que estão sendo um estímulo para empreender melhor em 2021. Só nos primeiros 4 meses deste ano, o SEBRAE computou 74 mil horas de consultorias destinadas a donos de pequenos negócios do DF, o que representa 500% de aumento no interesse deles por esse tipo de ajuda em comparação com o mesmo período do ano passado, e bem mais do que todas as consultorias registradas em 2019 inteiro. O que mostra que empresários brasilienses estão tentando se reinventar neste momento difícil. Elas têm 2 grandes leques que estão sendo procurados pelos nossos empreendedores. O primeiro é o diagnóstico, fundamental para que o empreendedor possa entender a situação da sua empresa. A segunda consultoria mais buscada é a de marketing digital. O que ele precisa para se adaptar a esse novo mercado. Ao todo, 11 tipos de consultorias são oferecidas de graça pelo SEBRAE. Entre elas estão planejamento de vendas, implantação de loja virtual, controles financeiros básicos e implantação ou adequação na operação do delivery. Atender os pequenos empreendedores no momento que eles mais precisam e atender bem. É esse o objetivo, é essa a missão do SEBRAE do Distrito Federal no momento de maior dificuldade da história da nossa economia, da economia do Distrito Federal. Pois é, para mais informações basta acessar o site www.df.sebrae.com.br ou ligar no 0800 570 0800. De novo, 0800 570 0800. Nosso jornal volta já. Centenas de famílias que moram em Arniqueiras vão poder, enfim, conseguir a tão sonhada escritura dos imóveis. A Terracap abriu edital de venda direta. A regularização foi anunciada hoje pelo governador Ibanez Rocha. O primeiro edital vai contemplar 300 imóveis que ficam na chamada URB 5, nos conjuntos 5 e 6 do setor habitacional Arniqueira. Temos refeitório, o restaurante comunitário com comida a R$1. Nós vamos ter uma UBS aqui, nós vamos ter a feira da região e a administração, além das escolas que serão implementadas aqui, tanto aqui quanto no areal. O valor dos terrenos varia entre R$ 105 mil para aqueles com até 369 metros quadrados e R$ 667 mil para lotes de 2.400 metros quadrados. As famílias que optarem pelo pagamento à vista vão ter 25% de desconto no valor de venda do imóvel. Instituições financeiras oferecem linhas de crédito para regularização fundiária, mas o morador pode também financiar o pagamento pela Terracap. Neste caso, o prazo máximo de parcelamento é de 240 meses. Os moradores têm até 18 de junho para entregar a proposta de compra do imóvel e a documentação exigida em edital. Para aderir ao programa, o lote deve ter sido ocupado até 22 de dezembro de 2016. As construções que foram erguidas após esta data podem ser regularizadas, mas não por venda direta. O morador precisa de entrar no site da Terracap ou acessar o nosso aplicativo, que está disponível para qualquer tipo de celular, fazer o seu cadastramento e depois comparecer à sede da Administração Regional de Arniqueiras ou à sede da Terracap, munidos de todos os seus documentos pessoais, um comprovante de residência, a sua cessão de direitos e preencher um formulário, fazendo então a sua opção pela regularização fundiária.
Edna mora em Arniqueira desde 2005 e estava ansiosa por esse momento. Nós passamos muita luta com água, vivia com água trazendo água de fora para beber, e a água que a gente às vezes adquiria quando chegamos aqui era de uma mina, que vinha de uma mina, enchia as caixas para sobreviver, né? Passamos muitas lutas aqui. A região administrativa tem cerca de 7.500 lotes. A previsão do governo é que a cada 15 dias seja publicado um novo edital. A expectativa é regularizar todas as moradias até o fim do ano. Toda a população de Arniqueira ela vem aguardando esse processo de regularização. Agora, olha que emocionante esse momento vivido por uma paciente que venceu a Covid. A Ana Paula era só ansiedade. Com o apoio da equipe médica do hospital, ela lutou 56 dias contra a Covid-19. Ficou entubada, passou por uma traqueostomia, mas nessa semana ela viveu 2 momentos incríveis. Um que recebeu alta. Você foi guerreira junto com os médicos, junto com a equipe toda, essa equipe toda, o hospital inteiro. Que coisa mais. Foi guerreira junto com você. E 2, foi pedida em casamento. Você tem uma frase, meu amor, que você fala que ser feliz tem pressa. Tem muita pressa. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa, meu amor. Eu tenho pressa. Casa comigo. Eu te amo. Que emoção! Sejam felizes para sempre. Boa noite para você, até amanhã. Tchau!